vem me ajudar. Aquela velhinha, muito sofrida, saiu para buscar lenha no mato, naquele interiorzão. Lá chegando, de pé, olhou para o céu e começou a desabafar. Ah, eu sou a mulher mais infeliz do mundo. Tive um marido ruim, que me batia, depois me largou. Meus filhos não olham para mim. Amigos? Não tenho. Ó morte, vem me buscar, vem me buscar. E passaram-se alguns minutos, a morte lhe aparece. E como assombração, não foi. Apareceu, inclusive, com boa aparência. E disse: Oiê, tudo bem? Eu sou a morte. Estou aqui às suas ordens. E a mulher então disse: Não, eu não lhe chamei, não. Ela estava tremendo. E a morte então disse para ela: A senhora me chamou, sim. Eu só não cheguei logo porque estava ocupada ali numa inundação, levando um monte de gente. Mas a senhora me chamou. A velha então não parava de tremer, respondeu: É verdade, foi mesmo, eu lhe chamei. Mas para me ajudar a apanhar aqui um fecho de lenha para eu levar para casa. E naquela hora, a morte percebeu que aquela mulher tinha mudado de ideia. Meu irmão, minha irmã, cuidado com o que você anda falando. Falando da sua vida, falando para os outros. Cuidado! Pode ser que aconteça. Pode ser que o que você pensa que é um simples desabafo vira uma assombração na vida, viu? E não é que é difícil, ou melhor, e não é difícil nós encontrarmos pessoas que vivem se maldizendo e maldizendo a própria vida. Maldizendo a sorte que tiveram, ou a má sorte. Eu tive um marido ruim, me batia, me largou depois, meus filhos não olham para mim, eu não tenho amigos, eu quero é morrer mesmo. Não é difícil escutar alguém assim, não. E outras pessoas, solteiras, que dizem: eu não consigo casar, ninguém olha para mim, não consigo arranjar namorado, namorada, eu me esforço, sou uma pessoa boa, mas nada dá certo na minha vida, eu tô mesmo bom é para morrer. Não é difícil achar alguém assim. Mas eu ando sofrendo tanto, é tanta doença, é tanta coisa que só acontece comigo, não acontece com ninguém mais. Até quem é ruim, você é ruim mesmo. Porque tem tanta gente ruim por aí que tem mais sorte do que eu. Já escutei muita gente assim também. É desse jeito. Quando nós não conseguimos entender algumas coisas que nos acontecem, e eu vou agora dar até razão a você num determinado aspecto, a vida de alguns de nós é muito exigente, mais do que de outros. A esses que são chamados a uma exigência maior na vida, lutar contra dores, assumir sacrifícios, a esses, o céu pede uma intimidade maior com o nosso Senhor, porque Ele é o Senhor das dores, o Senhor dos sacrifícios, o Senhor das injustiças, ou o Senhor injustiçado. Ele conhece muito bem esta linguagem do seu sofrimento. Quem dera se quem passa por tudo isso, com mais exigência na vida, dores, sofrimentos, lutas, sacrifícios, injustiças, quem dera se aproximasse um pouquinho mais do Senhor, que viveu isso na dimensão máxima. Tirariam de letra, e a dor que dói, doeria menos. A injustiça que maltrata, maltrataria menos.
a agonia que vivem, agoniaria menos. Porque o Senhor cumpre a sua palavra, que diz que o fardo dele é suave, é leve. E quem carrega o fardo dele, recebe a ajuda dele para carregá-lo. Se torna leve. A sua doença, o seu sofrimento, a sua solidão, as injustiças pesariam bem menos. E você conseguiria, inclusive, ser um sinal de esperança, de luz, de alegria para este mundo, de compreensão. Sabe que eu vou lhe contar aqui um outro episódio? Esse eu nunca esqueço, que escutei em determinada ocasião, de um homem chamado Francisco Xavier, mais tarde o grande santo São Francisco Xavier, que se encontrou com Santo Inácio de Loyola, em frente à Universidade de Paris, na França. Eles são contemporâneos, e como dois bons amigos, eles começaram a conversar. Você imagine, jovenzinhos ainda, Francisco Xavier e Inácio de Loyola. Eles nem falavam em ser santos, nem imaginavam nada. Mas dois garotos, bons amigos, começaram a conversar. E eles travaram um diálogo muito interessante. Imagine só a conversa de dois rapazes que viriam a ser santos. Xavier, perguntou Santo Inácio de Loyola, Xavier, o que você pensa da vida, rapaz? Ser um grande advogado? Ser isso, ser aquilo? Ele eu quero ser um grande advogado. E aí Inácio de Loyola disse, e depois? Depois, você pensa em quê? Eu quero advogar, eu quero fazer sucesso, quero construir uma família. E aí Inácio de Loyola pergunta a Francisco Xavier, e depois? Depois que eu tiver casado, eu quero ter filhos, espero que eles continuem minha carreira de pai, de advogado. Espero que eles brilhem, que sejam muito felizes. Vou lutar para que meus filhos sejam felizes. E Inácio de Loyola interrompe Francisco Xavier e diz, e depois? Depois eu quero ter uma velhice sossegada. Quero desfrutar do que eu ajuntei. Quero colher o que de bom eu semeei. E Inácio de Loyola de novo pergunta, e depois? Ele disse, olha, depois eu pretendo morrer. Porque não tem mais a fazer, nada a fazer. E depois que você morrer? Depois que eu morrer, tudo acabou. E aí então Inácio de Loyola disse, não, Xavier. Não, Xavier. Depois é que tudo vai começar. E nunca mais vai terminar. Depois vem a eternidade feliz com Deus, Xavier. Ou infeliz sem Ele. Gente, dois jovens conversando. Xavier parou naquela hora, ficou pensativo. E na cabeça dele ficava rodando a palavra eternidade. Resultado? Os dois mais tarde viraram santos. Veja sobre o que pessoas que têm um coração renovado, desejoso de coisas boas, conversa. Veja a conversa desses dois jovens. E foram, de fato, parar no céu esses dois aqui. Os dois viraram santos. São Francisco Xavier, Santo Inácio de Loyola. E São Francisco Xavier não casou nem nada, foi missionário na Índia, morreu com fama de santidade lá. Que encontro maravilhoso, fiquei pensando aqui desses dois jovens. Que encontro maravilhoso e que reflexão maravilhosa. Que qualquer um de nós hoje pode fazer, ainda mais hoje no mundo que está nos oferecendo aí um monte de coisas. Ronaldo, o que você quer da vida? O que você quer fazer da vida? Eu quero ser um grande advogado. E depois? Eu quero fazer sucesso, quero me casar, construir uma família. E depois? Eu quero ter filhos. E depois? Eu quero que eles me sigam o meu exemplo. E depois? Eu quero ter uma velhice sossegada, que eu vou gastar o que eu ajuntei, vou ter segurança das coisas com o dinheiro que eu ganhei. E depois? Depois, eu acho que ninguém vai ficar mesmo para semente, eu vou morrer. E depois? Depois acabou tudo. Não. É aí que tudo começa. Meu irmão e minha irmã. Nós temos hoje aqui duas lições importantes para nós. Primeiro, pare de se maldizer. Pare
falar mal da sua vida ou da sua sorte, seja ela boa ou má. Especialmente se for uma má sorte, que você considera uma má sorte. E pense sempre que tudo tem um propósito. E que esta vida aqui não tem fim nela mesma. Temos uma eternidade, por isso valem a pena as lutas, os sacrifícios. Vale a pena passar por injustiças, passar por seja o que for de difícil e levantar a cabeça como quem está sendo afogado por aquele rio e levanta a cabeça, respira de novo, continua vivo. Mesmo alguém que se sente assim, levante a cabeça, põe para fora do rio.